Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e vamos juntos hoje conversar a respeito de fenômenos naturais. Quais serão os fenômenos que eu separei para a gente conversar hoje? Fiquem atentos, mas antes vamos dar alguns avisos, né? O primeiro aviso, gente, é em relação aqui, ao aplicativo. Vocês sabiam que vocês podem conversar conosco aqui no ao vivo, colocar aí o nome da escola de vocês, fazer perguntas, responder perguntas, né? É bem legal, mas para isso vocês precisam, né, pegar aí na escola o número da matrícula de vocês e com a data de nascimento de vocês, com dia, mês e ano, lembrando que o ano com os 4 dígitos, vocês vão poder, né, baixar esse QR Code e estar conosco, gente, nesse momento ao vivo que é maravilhoso. Mas, para quem ainda não conseguiu, não tem problema. Tem como assistir as nossas aulas no YouTube. E não esqueçam que lá no YouTube vocês também terão o chat, onde vocês podem conversar conosco, dar um likezinho lá pra gente, dar uma dica de como melhorar e também fazer algumas perguntas. Nós estamos atentas para responder os questionamentos de vocês. E para que a nossa aula fique bem mais interativa, nós contamos aqui com Brielle, né? Na questão aí da língua brasileira de sinais, onde ela vai aí, olha, aproximar todos vocês, não só os alunos, mas também os familiares, que estão aqui nesse momento participando da nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos. Mas, na continuação dos nossos avisos, a gente está falando aí ainda a respeito da Covid-19, né? Falando ainda da questão aí da vacina, a importância da vacina. Vacina, pessoal, realmente salva vidas. Vocês vão ouvir por esses dias já alguns meios de comunicação falando, né, que estamos saindo já daquela questão aí de emergência. Nós estamos a cada dia, né, conquistando e conseguindo aí melhorar esses índices aí da questão da Covid. Mas os cuidados continuam. O uso de máscara em ambiente fechado, lavar bem as mãos, né? Eu acho que nós vamos ficar com esses bons cuidados, né? Que não é só para a Covid, a questão aí de manter uma boa higiene. Então, fiquem atentos, nós também aqui vamos ficar e no momento certo a gente vai falar essas novidades aí a respeito, né, da Covid-19, onde a gente sai desse momento de emergência e tudo está sendo, né, monitorado e está sendo bem cuidado. Mas ainda a questão aí da vacina, avisa aí em casa, avisa na vizinhança, conversa com os colegas também lá na escola. E aí, vocês devem dizer, toda vez as professoras de ciência estão falando a respeito do mês, o que é que cada mês tem a ver com a saúde. E vocês não podem esquecer que o mês de abril, né, é um mês de prevenção contra a crueldade animal e a gente chama atenção, né? Já falei a questão do sapo, vamos falar a questão dos animais que vocês têm em casa. Colocar água, colocar comidinha, né? Ter esse cuidado, ver onde é que eles estão presos, ver se tem, né? Se eles não vai ter nenhum risco deles se machucarem. E se vê alguém fazendo alguma maldade, repreende, fala da questão da dor que eles também sentem. O outro cuidado, a outra prevenção é em relação ao combate e reabilitação às diversas espécies de cegueira. E aqui a gente chama a atenção, qualquer sinal, gente, que vocês percebam que não estão enxergando bem, que estão com dificuldade de ver o quadro, de ler o livro, até mesmo de ler o que vocês escreveram. Fala aí para a família e procura aí um médico para poder encaminhar vocês para um oftalmologista, é muito importante. E também temos a questão de acidentes e doenças do trabalho. E para isso eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai dar as boas-vindas a vocês e vai falar também um pouquinho a respeito desse abril, né? E ela hoje vai falar do abril verde, que fala de acidentes e doenças do trabalho. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. Bom dia a todos, né? Que bom que vocês estão aqui. Estamos aqui com a presença de Sabino, professora, nos assistindo. Então, desde já, agradecemos a Sabino. E dizer a vocês essa questão de acidentes de trabalho e doenças do trabalho, né? Existem pessoas que têm perda auditiva, perda da visão, não é? Devido a, às vezes, exercícios também repetitivos, então causa doenças do trabalho. Então é importante também ficar
atento a isso, tá certo? Então, esse mês é dedicado também às doenças do trabalho, há também a reabilitação de diversas espécies de cegueira, que nós vemos que a prevenção também, 80% dos casos de cegueira, eles podem ser prevenidos. Então, é necessário a prevenção e também contra a crueldade animal, né, professora? É um mês bem amplo que nós já estamos falando aqui com vocês desde as primeiras aulas do mês de abril, tá certo? Então, fiquem atentos, coloquem as dúvidas aqui que eu vou estar aqui para responder a vocês, tá certo? Que bom, Cláudia. Então, Sabino já está aí. Então, eu vou pedir hoje, fazer um pedido a Sabino. Sabino, lá na tua escola, explica para os teus amigos como é que tu consegue entrar. Eu acho que tem muita gente que não está sabendo. E a gente aumenta esse grupo de participação. E para aqueles que estão apenas só de olho, dá aí um alô para a professora Cláudia, para ela poder dizer para a gente aqui, né, quem está aí participando da nossa aula, além de Sabino. Mas vamos continuar. Então, para a gente continuar e chegarmos à questão aí dos fenômenos, né, naturais, a gente vai rever um pouquinho a questão do nosso planeta, não é? A forma dele é geóide, é possível calcular o raio da Terra, é uma estrutura maciça que nós vimos as camadas, apresenta assim essas camadas. O que é que nós temos mais? Nós vimos na aula passada essa questão das camadas, cada uma delas que o homem imagina através de instrumentos qual é a sua espessura, né? E também temperatura. Nós vimos isso na aula passada. Lembra também que eu sugeri, juntamente com a professora Adriana de Língua Portuguesa, a construção, né, de um infográfico? Será que vocês fizeram? É muito importante também dizer para a gente se vocês conseguiram fazer. O que é que nós temos mais? Ainda na questão do revendo, né? Quando eu falei aí dessas camadas, nós vimos que a parte mais interna é um núcleo, que existe o núcleo interno, existe o núcleo externo, o manto inferior, o manto superior e a crosta. Lembrando aí que a questão da crosta é uma camada bem fininha, né, em relação às outras, e cada um tem a sua composição e a sua temperatura também. Mas o que é que nós temos mais? Vamos lá. Nós vamos conversar sobre fenômenos naturais. E aí, o que é que eu tenho para mostrar a vocês? Olha, fenômenos naturais são acontecimentos que ocorrem sem a intervenção humana. Então, não tem aí, né, a questão aí do trabalho do homem, nem instrumentos que esse homem, né, vem desenvolvendo, vem criando ao longo do tempo. Então, são acontecimentos que ocorrem sem a intervenção do homem. Por isso, esse termo aí é fenômenos naturais. E o que é que nós vamos ver? Aí eu tenho uma dica, ó, fenômenos naturais. Será que nós já falamos sobre isso, pessoal? Olha o que eu estou trazendo aí para vocês. Na aula passada, estudamos sobre um dos fenômenos naturais. Você lembra qual foi? Será que vocês estão atentos? Será que vocês realmente estão aprendendo? Porque se a gente aprender, pessoal, a gente não vai esquecer. E agora eu dando algumas dicas aqui, olha, nós vimos um fenômeno, né, na aula passada, que ele é muito belo, mas também ele é muito assustador. Que muita gente pensa que ele só tem lado negativo, mas ele também tem um lado positivo. E é um fenômeno natural. Será que vocês lembram? Será, professora Cláudia, que tem alguém aí dizendo que se lembra qual foi o fenômeno? Eu estou aguardando aqui, eu fiz a pergunta aqui, refiz a sua pergunta, professora, para ver se Sabino responde, né, também que ele está aqui falando, ou se alguém mais que esteja assistindo, que possa nos dizer, se identifique aí e possa nos dizer que fenômeno natural nós falamos na aula passada, né, professora? Pois é, mas, professora Cláudia, como eu tenho outras perguntas a fazer, eu já vou dar aqui uma dica através dessa imagem. Olha que legal, pessoal. Será que só observando a gente vai conseguir dizer o que é isso? Hein, professora Cláudia? Diz aí, professora. Nós já estamos aqui com a Alice. Alice, bem-vinda, Alice. Ela já está respondendo aqui, professora. Que legal. Ela está nos dizendo que realmente nós já estudamos o vulcão, né, na aula anterior, que é um fenômeno natural, né, que acontece. E aqui ela já está ligadinha aqui, professora, e dando as boas-vindas, nos dando as boas-vindas. Que legal. Então, nós temos Sabino e Alice aí, não é? Isso. Aí, para lembrar, eu vou trazer aqui, da aula passada, eu trouxe para vocês algumas perguntinhas. E como já respondemos na aula passada, eu já vou trazer junto com a resposta. O que sai de dentro do vulcão?
Lava, magma, rocha líquida. Vamos ver outra. De onde vem a lava do vulcão? Da parte superior do manto, da camada inferior da crosta terrestre. Muita gente pensa que é das profundezas, veja que não, né? Mas em relação aí a esse diâmetro do nosso planeta, a gente também começa a imaginar como esse manto também é bastante extenso. E a outra pergunta é de que é formada, né? De que é formada a lava do vulcão. Nós vimos aí que é de rochas derretidas, recheadas de minerais e metais, passando do estado sólido ao líquido, através aí das altas temperaturas, né? Que fica logo abaixo aí da crosta terrestre. Vejam que legal, a gente está relembrando, gente. Então é muito importante também na aula a gente relembrar. É uma forma também da gente dizer, eu preciso rever essa aula ou não. Que bom, eu lembro dessa aula. E a gente já vai para aulas que vão vir por aí. Então, o que é que nós vamos conversar hoje? Eu selecionei, juntamente com a professora Cláudia, 3 fenômenos. Né? A questão aí do vulcão, o tsunami e o terremoto. Aí a minha pergunta aí, vocês já ouviram falar? Será que vocês já viram, né, através aí de algum documentário, né, de algum programa de televisão ou até mesmo de filmes, alguns desses fenômenos? Essa é a minha curiosidade. Saber, né, até onde, né, vocês já tiveram conhecimento desses fenômenos. Eu fico pensando, o vulcão, onde será que o meu aluno já deve ter visto o vulcão? Ele viu no livro. Ele viu através de um filme, ele viu através de um documentário. Ele viu aí um programa que estava apresentando, né, por estar muito, né, vamos dizer assim, comentado nos meios sociais. E aí a gente sabe que sempre vem à tona através de reportagem. Tsunami. Professora, eu já vi falar em tsunami, mas o que a gente pode falar em relação ao tsunami no que diz respeito ao conhecimento científico? E o terremoto? Será que a gente pode falar aqui alguma coisa? Será que eu tenho um aluno dizendo, professora Cláudia, se eles já ouviram falar? A Alicia disse que já, professora. Que sim, que já ouviu falar sobre vulcão, tsunami, terremoto. Deve ter lido, deve ter visto até na escola, né, a professora falando alguma coisa. Pois é, professora Cláudia. Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles. Temos mais um aqui que apareceu, Emanuela, professora. Ela já viu falar em terremoto. Bem-vinda, Emanuela, viu? Que bom, Emanuela, ter você aqui conosco, né? Essas nossas aulas são preparadas com muito carinho para todos vocês. E o grande objetivo dessa aula é que vocês aprendam e também que vocês interajam conosco, o que vocês já sabem, para a gente poder trazer novidades. Por isso que é importante participar nesse momento ao vivo. Mas vamos lá para o vulcão, né? Eu trouxe aqui para vocês uma estrutura, né, mostrando as partes que compõem o vulcão. E quando a gente começa a perceber essas partes, né, e a gente começa a dizer assim, professor, esses nomes, como foram dados? Por que os estudiosos escolheram esse nome? É muito importante a gente parar para pensar também. Eu vou pedir a Billy, porque eu vou apontar agora para alguns, viu, Billy? Vejam aqui. Então, a gente vai partir de baixo. Existe uma câmara magmática. Então, quando eu falo de câmara magmática, vocês já devem lembrar assim, eu já estudei rocha magmática. Então, é daqui que ela vem. A chaminé, porque parece realmente com a chaminé do que a gente tem aqui, né? A questão aí da saída, esse tubo em relação à saída. Ele tem aí lá em cima saindo a lava, porque a gente já viu que magma é quando ela está na parte interna e quando ele sai, né? A gente vai ter outro nome que é de lava. E o cone, porque é o formato do vulcão. Como eu já conversei com vocês, às vezes a gente diz assim que o vulcão causa medo, realmente. Traz destruição também. Mas também tem um lado bom, porque a gente vai ver aí que nós temos a formação de algumas rochas, vou trazer aqui agora para vocês, rochas magmáticas, que são aqui mostradas, né? E a gente vai poder utilizar nas construções. São também essas rochas que vão estar ajudando aí na questão desse nosso relevo, dessa formação do nosso relevo. Outra coisa importante em relação é que após, né, esse vulcão resfriar totalmente, aquele solo, ele também é um solo fértil. Então é muito importante a gente perceber.
Alguns podem dizer assim, professora, a senhora está mostrando alguns locais que não correspondem aqui no Brasil. Mas não se preocupe não, daqui a pouco a gente vai falar do Brasil. O que é que nós temos mais? Vamos falar assim das placas tectônicas. Então, para acontecer tudo isso, esses fenômenos que a gente vai conversar hoje, é importante que tenha esse movimento. Lembra que eu falei para vocês que essa crosta terrestre é como se ela estivesse em cima de uma grande papa, de uma grande, vamos dizer assim, é uma composição. A gente nem vai dizer que é gelatinosa, né? Ela é grossa, mas a gente vai ver que tudo isso aí está solto e os continentes sofrem esses abalos. E a gente vai ver que essa parte superior compõe a crosta terrestre e existe abaixo da crosta terrestre blocos semirrígidos. Então a gente vai vendo aí que ele não está coladinho. Então se ele está semirrígido, algo pode acontecer. E vamos ver o que é que vai acontecer. Quando a gente fala, né, dessa questão aí da geografia junto com a ciência, a gente vai perceber que cada um, né, dessas placas, cada distribuições que eu trouxe aqui, 3 exemplos, vocês vão ver que eles são muito importantes para a formação do relevo do nosso planeta. O primeiro é o limite divergente. O que acontece? Ele acontece o afastamento. Então, é quando essas placas tentam se afastar. E aí surgem os vulcões. É como abrir-se e a parte de magma vai subir. O limite transformante é como se essas placas elas estivessem se locomovendo em sentidos contrários. E aí nós vamos ver os abalos sísmicos, os terremotos, né? E o limite convergente é a formação aí de montanhas. É como se uma camada mais pastosa passa por baixo da crosta terrestre e sobe e eleva. E aí nós vamos ver a questão das grandes montanhas, né? Os grandes montes. Professora, eu já vi, já estudei qual é o monte mais alto, né? É o pico mais alto. A gente vai ver que essa formação é a partir daí, né? Então, a gente já ouviu falar do Pico da Neblina, já ouvimos falar, né, do Monte Everest. Então, vejam aí que tudo isso é o nosso planeta, que ele não está parado. Ele está também em movimento na parte interna, não é só aquele movimento que nós já estudamos de rotação e translação. Mas vamos continuar. Olha o que eu trouxe para vocês. Fiquem atentos. Pessoal, eu trouxe aí para vocês essa representação aí de um terremoto em uma estrada, né? E a gente vai pensar assim, e como é isso, professora, numa cidade? Então a gente vai começar a imaginar. Mas vamos lá, para a gente poder falar agora de um outro, que é a questão do tsunami. O que o tsunami tem a ver com o terremoto? O que o tsunami tem a ver com o vulcão? Olha o que eu trouxe para vocês em relação à informação. Pode ser causado pelo deslocamento de uma falha no assoalho oceânico, uma erupção vulcânica ou a queda de um terremoto, a qual transfere as ondas de choque para a água, fazendo com que, né, surjam aí, ó, grandes ondas. Então, a gente vai mostrar aí para vocês, através dessa imagem, que tudo isso pode ser apenas a queda de um meteoro. Pode também ser a erupção de um vulcão. Nós já falamos do vulcão, né, oceânico, quando falávamos daquela questão da gente acordava e o céu estava bem avermelhado, aquela composição, né, que foi eliminada através da erupção de um vulcão e que causou tsunami. Vejam aí essa questão do tsunami para a gente começar a perceber esse problema. Mas será, pessoal, que eu tenho algum questionamento para vocês, para a gente poder exercitar aí o que a gente viu? Olha o que eu trouxe para vocês aí. Professora, será que essas ondas aí, gigantescas, poderiam acabar com a cidade do Recife? Então, a gente tem que começar a pensar. E o que isso provocou? E se caiu um meteoro aqui? Então, são coisas que a gente começa a pensar, né? Mas a gente precisa estudar para saber qual a probabilidade da gente ter esses fenômenos naturais, devastadores muitas vezes, no nosso país. Porque eu trouxe para vocês aqui, existe tudo isso no Brasil,
O que é que os nossos alunos, professora Cláudia, estão pensando e já estão dando colocando para você aí esse pensamento para socializar aqui conosco? Será, pessoal, vulcão, terremoto, tsunami, acontece no Brasil? Será que vocês, como esse aluno, estão curiosos em relação a isso? Estão, professora. E estamos aqui com um probleminha assim de ver a pergunta. A Emanuela fez uma pergunta, mas não apareceu para mim aqui. E ela queria a resposta, mas ainda não apareceu a pergunta. E Sabine está dizendo, realmente, as perguntas não chegam, às vezes, em tempo hábil para mim. Eu estou vendo aqui no meu celular para ver se eu identifico qual foi a pergunta de Emanuela. Tá certo? Às vezes é questão de internet também, ou a minha ou a dela. Eu não sei, mas a gente vai ver aqui, qualquer coisa nós voltamos, viu, Emanuela, na próxima aula, não é? Nós voltamos e revemos aí o que você está querendo saber, tá certo? Pois é, professora Cláudia, porque nós ficamos também muito curiosas para saber a curiosidade de vocês. Vejam quanta curiosidade. E quando vocês fazem uma pergunta, nós ficamos muito felizes, porque essa também é a nossa função aqui. Nós estamos atentos a ajudar vocês a desvendar os mistérios da natureza e principalmente aquilo que está inquietando vocês. Esse é o principal objetivo do chat. Mas aí vem a pergunta, será que tudo isso acontece aqui no Brasil? A professora Cláudia, eu acho que tem uma boa resposta para a gente. Fala aí, Cláudia. Aqui no meu celular apareceu aqui mais ou menos algumas contribuições, né, das nossas alunas sobre as nossas perguntas. Eu tenho Sabino falando sobre o vulcão, né? Ele fala aquela sua pergunta, apareceu aqui agora para mim no celular. A Alicia também. E Sabino, e a Alicia pergunta como fazer para rever a aula, professora. Depois a outra pergunta dela Sabino viu isso em jornais, em filmes, vídeos. E a Alicia disse que a mãe dela ama filme com vulcão e dessas coisas, desastres naturais. Tá certo? Legal. Então, essa questão de internet realmente não está chegando em tempo hábil a resposta deles aqui. Pois é, professora Cláudia, mas nós vamos ficar bastante atentas para ver... E Sabino está dizendo aqui que já leu que tem vulcão no Brasil, viu, professora? Ótimo. Vamos conversar sobre isso. Olha, pessoal, a questão aí da internet, mas não se preocupa não. Se a gente não conseguir aqui, vai lá no YouTube, deixa a perguntinha lá que nós estamos atentos. Para os alunos que estão questionando como ver, né, a aula passada, como é que vão assistir a aula passada, vai lá no YouTube, né, você coloca lá Educa Recife, e vocês vão selecionar, vai abrir aí, olha, um leque, todas as nossas aulas, todas as aulas da nossa escola. E aí vocês vão selecionar sexto ano, né? Quando entrarem no sexto ano, vão procurar aula de ciência, ver a questão da semana anterior. Dá uma olhadinha em relação a essa semana e vocês terão. Eu nem posso estar dizendo aqui a data tal, né? Porque vocês vão poder ter esse material sempre, né? E é muito importante que vocês voltem em relação à aula. Sempre no início da aula tem o título. E pelo título vocês vão poder, vamos dizer assim, rever. E a gente vai rever por vários motivos. Rever por curiosidade, rever para... percebeu aqui na aula que ficou alguma coisa que foi explicado lá e que você não entendeu, então rever, né? Rever também, se por acaso você disser assim, professor, eu vou rever porque eu não quero perder nenhum detalhe, eu acho que eu não fiquei muito atento no momento ao vivo. Então isso também é importante. Mas, como já tem aluno dizendo que aqui no Brasil, né, já aconteceu, a gente vai mostrar aqui essa imagem e através dessa imagem eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção e vejam que todo o assoalho, né, toda essa parte aí da crosta terrestre, quer seja continente, quer seja os oceanos, ele é formado por placas. E essas placas, gente, são como verdadeiros quebra-cabeça. E aonde aparece essa linhazinha vermelha, o que está acontecendo? É ali que ocorre, vamos dizer assim, o pedacinho está colado no outro através desse ponto. Só que aí que está colado não está apenas juntinho. Qualquer movimento, né, na questão aí do manto, vai mexer aí. Lembra que eu mostrei que poderia estar, esse movimento ele pode ser
para cima, elevando e formando aí as montanhas. Ele pode provocar apenas um abalo sísmico e pode provocar também a questão de um vulcão. Então, vejam que a nossa placa é a placa sul-americana. Então, vejam que o nosso país está bem no centro. Então, dificilmente nós vamos ter. E o que vai acontecer aí são pequenos abalos. No que diz a respeito a vulcão, realmente, nós tivemos aí, tem alguns vulcões adormecidos, né? Nós temos aqui na área da Mata Sul, que dá para visitar. Logo após Moreno, tem um local. Mas é muito importante a gente saber o porquê que não temos tanto em relação a outros países. A questão aí da nossa placa. E para a gente falar a respeito disso, né, a gente começar a estudar. E como eu falei no início a vocês, geografia e ciência junto, apresentando para vocês, né, a parte aí desses fenômenos naturais. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela se despedir. Deixa eu passar aqui. Professora Cláudia, pode se despedir e até fazer o convite aos nossos alunos, né, professora, a respeito do Clube de Astronomia. Professora, para eles participarem, Sabino está dizendo que aqui tem pequenos tremores, não deu tempo a gente falar, né, professora, até o final, ele está citando Caruaru, né, que são abalos sísmicos de pequena magnitude, né, nós já tivemos 2 abalos este ano, né, professora, nós vimos no mês de março, 22 de março e agora 8 de abril, nós tivemos um de 1,7, outro de 2, alguma coisa, mas são pequenos abalos sísmicos, né, que nós temos. Então, lembrar vocês também para o Clube de Astronomia, tá certo? Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, né? Vamos ainda falar, viu, Sabino, a respeito aí da questão dos abalos sísmicos em nossas aulas. E aqui fica a nossa dica. Vamos lá, conversa com o seu professor a respeito do Clube de Astronomia. Tchau, tchau. Aguardamos vocês na próxima aula.